O racismo é a discriminação contra indivíduos ou coletivos por uma etnia ou cor. Hoje, isso se tornou uma questão estrutural com práticas excludentes que privilegiam a um grupo em detrimento de outro. É possível perceber o racismo em nossa sociedade, como por exemplo, no acesso dos negros a posições de poder, na política e no mercado de trabalho. Apesar de 54% dos brasileiros serem negros, de acordo com o IBGE, apenas 24% dos parlamentares da Câmara dos Deputados eram pretos e pardos em 2019. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que, em 2020, a cada 3 presos, 2 são negros. Além disso, os negros, por terem menos acesso à educação, são a maior parte da população pobre. O racismo estrutural consiste na organização de uma sociedade que privilegia um grupo de certa etnia ou cor, desprezando o outro que é percebido como subalterno. Esse é um processo histórico no qual as classes subordinadas são submetidas à pressão e à exploração das classes dominantes. Ou seja, o racismo estrutural social orienta as relações institucionais, econômicas, culturais e política. No Brasil, o racismo estrutural se perpetua desde os tempos da escravidão, no início do século XVI. A imposição da cultura dos colonizadores portugueses, o massacre da população escravizada e a ausência de direitos aos negros após a abolição da escravatura deixou a herança de uma visão racista e de inferioridade. Com o tempo, as pessoas negras conquistaram mais espaço e direitos no país, mas ainda hoje se veem pouco representados na política. A maioria se encontra no sistema carcerário e representam uma fatia principal da população pobre, e também têm menos acesso à educação. Dessa forma, se conserva o sistema de hegemonia da classe branca, com a restrição de oportunidades, inclusão e ascensão social dos negros. O racismo, na verdade, ele só pode existir se você tem uma estrutura social que coloca que identifica esses grupos, que cria subjetividades dentro desse grupo e que estabelece já relações de poder que independem, inclusive, do propósito do indivíduo. O Brasil tem uma longa história de escravidão e discriminação racial, que afetou profundamente a vida e a cultura do país, e que ainda tem efeitos duradouros. Existem muitas maneiras pelas quais os fatos históricos brasileiros se relacionam com o racismo vivido hoje em dia. Durante a época da escravidão, que durou cerca de 350 anos, os africanos e seus descendentes foram tratados como propriedade e submetidos a condições desumanas de trabalho e vida. Essa escravidão criou uma hierarquia social que colocou os brancos no topo e os negros na parte inferior, perpetuando a noção de que as pessoas brancas eram superiores às pessoas negras. Após a abolição da escravidão, em 1888, muitos ex-escravos foram abandonados e não receberam nenhuma ajuda para se integrarem à sociedade brasileira. A discriminação racial continuou em várias formas, desde a segregação até a falta de acesso a oportunidades educacionais e econômicas. O racismo no Brasil também se manifesta de maneiras mais sutis, como a exclusão social e na falta de representação na mídia e na cultura popular. Além disso, muitos brasileiros ainda mantêm estereótipos e preconceitos em relação aos negros. Pequena ainda, sabe? Quando eu era criança, como a minha mãe ela é professora, eu sempre estudei nas escolas particulares em que ela dava aula. Então, muitas vezes eu era a única menina negra. E aí era complicado, quando eu era criança, entender porque algumas criancinhas me rejeitavam, sabe? E aí eu achava que eu era chata ou que eu era alguma coisa, mas depois de ganhar apelidos e associar uns aos outros, eu comecei a entender que era por causa da cor da minha pele. A cantora Isabel Cristina, mais conhecida como Isa, fala sobre discriminação que passou em sua infância por ser a única preta em sua escola particular. De acordo com os dados trazidos por um relatório sobre abandono escolar da Unicef, metade dos mais de 910 mil estudantes que deixaram as escolas municipais e estaduais de todo o país em 2018
eram pretos e pardos, 453 mil aproximadamente. Além disso, as populações preta, parda e indígena têm entre 9% e 13% de estudantes reprovados, enquanto entre brancos esse percentual é de apenas 6,5%. É preciso compreender que, por conta de todo esse processo passado do Brasil, muitas pessoas estão sujeitas a passarem por discriminação racial, assim como a própria cantora Isa passou.